vocês já estão lendo durante a semana, para que isso possa somar um pouco mais a vocês para o entendimento da palavra. O texto hoje ele é um pouco extenso, vou ler todo o texto, mas como vocês já me conhecem, o sermão não é tão extenso quanto aos textos às vezes que a gente lê. Então, tenham um pouco de paciência enquanto nós lemos o texto, para a gente tirar dele algumas coisas que são muito proveitosas para nós. Mas antes de lermos, eu quero contextualizar para vocês. Em Gênesis, nós temos a história da criação e como que o homem se rebelou, e nós vemos como o homem foi se tornando mal, cada vez mais mal. Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11, nós vemos a história de uma maneira geral da humanidade. E o homem cada dia mais se mergulhando no pecado. Do capítulo 12 ao capítulo 50 de Gênesis, nós vemos a história agora de uma família que Deus chama para, por meio dela, abençoar todas as famílias da terra, que foi a família de Abraão. Capítulo 12, Deus chama Abraão e agora promete a ele que um dia nasceria dele um descendente que abençoaria todas as terras. E Deus promete dar a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã, mas não imediatamente. Eles foram para o Egito e ficaram escravos no Egito cerca de 400 anos. Então entra o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 18, nós vemos a história do povo de Deus no Egito e o grande livramento que Deus deu a esse povo. Deus libertou o povo da escravidão do pecado e estava caminhando com o povo no deserto para levá-los à terra prometida. Do capítulo 19 até o último capítulo de Êxodo, eu trabalhei semana passada na escola bíblica dominical, é a história de Deus agora com o povo no deserto. Capítulo 19, Deus entra em aliança com o povo. E diz, olha, eu vou abençoar vocês, mas vocês precisam fazer isso, isso e aquilo. E o povo diz, Senhor, nós faremos. E então Moisés sobe para um monte para conversar com Deus. E Deus diz a Moisés, eu vou habitar com vocês. Falei sobre isso hoje, recapitulei isso de manhã. Vou habitar com vocês, vou morar no meio de vocês. E enquanto Moisés estava lá conversando com Deus, recebendo as instruções de Deus, o povo estava lá embaixo do monte, impaciente. E o povo, ao invés de esperar por Moisés, o povo resolve quebrar a aliança que ele havia feito com Deus. E então nós entramos no capítulo de número 12, ou capítulo de número 32, aqui de Êxodo. Então, o contexto é, Moisés está no monte, recebendo as instruções de Deus. Já havia feito aliança com o povo tinha dado ok para Deus, diz, nós vamos fazer assim. E Moisés está no monte. Olha só o que acontece então. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ficou em volta de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das olheiras de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha que loucura! Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber.
levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz, agora pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus diz para Moisés: me deixa, que eu vou destruir esse povo, e de você eu vou fazer uma grande nação, mas eu vou acabar com esse povo. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e consumi-los da face da terra. Senhor, por que o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai ser mal visto diante dos egípcios, eles vão dizer que o Senhor tirou eles de lá para matá-los aqui. Torna-te do furor da tua ira e arrepende desse mal, Senhor. Moisés dizendo: não faz isso não, Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança perpétua. Meus irmãos, Moisés intercede pelo povo aqui, e ele faz duas coisas: ele apela para a reputação divina e para a promessa divina para com o seu povo. Moisés fala: Deus, não faz isso, por causa do Senhor mesmo, não faça. E eu já expliquei para a igreja em outros momentos que quando Moisés diz: arrependa-te disso, o arrepender-se de Deus não é igual ao nosso, em qual há erro. Não, é porque não existe uma palavra para dizermos que Deus ia fazer uma coisa e deixou de fazer e fez outra. Não há uma palavra para dizer isso que não seja uma palavra humana, como arrependimento. Mas não é que Deus errou e agora ele faria certo. Não, é que ele ia destruir o povo, mas não destruiu por conta de Moisés. Moisés intercedeu, mas o argumento de Moisés não foi por conta do povo, foi por conta do caráter de Deus mesmo, aquilo que Deus era e sua reputação. Mais à frente eu vou voltar nesse ponto e explicar algo importante para vocês. Veja o versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram a obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Eram as tábuas da aliança. Eram os mandamentos de Deus. A aliança que Deus tinha feito com o povo. Moisés agora tinha as tábuas na mão. Estava descendo do monte com elas na mão. A aliança feita. Deus ia morar no meio do povo. E o povo estava fazendo um bezerro de ouro e adorando esse bezerro de ouro. O versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido daqueles que cantam é o que ouço. Não é guerra, não existe parte vencida e nem parte que venceu, mas existe um povo idólatra que está cantando para um bezerro de ouro. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Havia quebrado a aliança, o povo quebrou a aliança e Moisés quebra as tábuas no pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó que espalhou sobre a água. E deu de beber aos filhos de Israel.
Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo, Arão, para que você trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhe disse que quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venham até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disseram: assim diz o Senhor de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Matai os idólatras. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e, porventura, farei propiciação pelos vossos pecados. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus diz: Moisés, fica quieto, vou riscar você não, eu vou riscar quem pecar contra mim. E pronto, e eu vou executar o meu juízo diante do povo. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Capítulo 33, até o versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Ou seja, Deus diz: pode levar o povo, eu jurei, eu prometi que vou dar a terra, pode levar o povo para a terra. Mas olha o que o Senhor diz: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os ferezeus, os aveus, os jebuseus, todo o povo da terra eu vou lançar fora. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Vocês podem ir, mas eu não vou no meio de ti. Lembra que Deus estava dando as orientações para Moisés, dizendo: eu vou habitar com vocês. Mas o povo prevaricou, o povo pecou, e Deus disse: se eu for com vocês, eu vou consumir vocês. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu-se de atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dizei aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, e se por um momento eu subir no meio de ti, e te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, ou seja, aquilo que era para festa, os enfeites, tira de vocês. E podem subir adiante no monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da tenda, e olhava pelas costas, olhava Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, se punha à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor face a face com Moisés
como qualquer um fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, para o moço Josué. Porém o moço Josué, seu servidor, ficava de Num, filho de Num, não se apartava da tenda. Meus irmãos, o que nós podemos tirar como lição desse texto para nós? Eu já contextualizei para vocês, e agora eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas nessa noite. E a primeira delas, nós precisamos nos atentar para a disposição pecaminosa do ser humano. A inclinação que o ser humano tem para o pecado. Deus havia acabado de fazer uma aliança com o povo. Moisés, como eu disse, estava recebendo as instruções, mas o povo se impacientou e começou a pecar. E o povo então quebra os 2 primeiros mandamentos dessa aliança. Não farás para ti imagens de escultura e nem as adorarás. Nós somos seres humanos que temos necessidade de adorar. E quando nós não adoramos ao Deus verdadeiro, nós vamos adorar a criaturas. Parece algo absurdo fazer um bezerro de ouro no fogo e começar a sacrificar a esse bezerro, começar a dançar e começar a cantar para esse bezerro. Mas, meus irmãos, não se enganem, porque nós podemos facilmente olhar para esse texto e chamar esse povo de louco. Mas quantos de nós temos nos dobrado à idolatria da facilidade, dos recursos, de um telefone, de um computador? Quantos de nós temos nos curvado diante do conforto da nossa casa, do nosso lar, e temos esquecido de Deus? Podemos não fazer um bezerro de ouro, mas no nosso coração tem muita coisa ocupando espaço, que não é o Senhor. E cuidado, meus irmãos, porque nós somos fáceis de arrumar desculpas para os nossos pecados. Se você olhar nesse texto mesmo, o versículo 1 desse texto vai dizer que, olha, eles dizem para Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, e eles dão a razão, é porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse Moisés. Gente, eles já tinham visto Moisés no monte, e o monte fumegante, e raio caindo, e Deus falando, eles já haviam ouvido isso tudo. E Moisés desceu e fez aliança com eles, a aliança que Deus tinha feito com eles. Moisés falou com eles. Isso já tinha acontecido uma vez. Por que Moisés não desceria mais? Mas o povo arruma essa desculpa. E nós somos fáceis de arrumar desculpa para os nossos erros. Quantas vezes nós arrumamos desculpa? No domingo passado, na escola bíblica dominical, eu falei sobre isso. Quantas vezes a gente fala, eu não vou ao culto porque eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. Quem que cura a sua dor de cabeça, meu irmão? Eu não vou cultuar ao Senhor porque eu tenho que fazer isso na minha casa, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Quantas vezes a gente arruma desculpa para essas coisas? Quantas vezes a gente arruma desculpa para não ler a Bíblia? Eu não consigo compreender. E aí eu posso postar vídeo, aí eu posso dizer que vou tirar a dúvida de todo mundo, posso dizer que eu sento com você e explico. E vai ter gente que ainda vai dizer, não, eu não vou conseguir compreender. Nós arrumamos desculpa o tempo inteiro. Quantas vezes, quantas pessoas arrumam desculpa para não contribuir com a igreja, para não serem dizimistas. Isso é coisa da lei. O Novo Testamento não diz isso. E não adianta eu fazer um estudo de tudo. E sempre ainda arrumam desculpa. Sabe por quê? Porque você e eu também somos inclinados ao erro, ao pecado. É isso que o versículo 9 e o versículo 22 do texto que lemos vai nos dizer. Olha, versículo 9, olha aí, versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e é povo de dura cerviz.
Sabe o que isso significa? É um povo obstinado, é um povo cruel, um povo que tem inclinação. Eles fizeram isso, não é porque ficaram na dúvida que você não desceria, não. É porque eles fazem isso mesmo. É isso que Deus diz a respeito do povo. Sabe o que Arão diz a respeito do povo? Versículo 22. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Essa é a realidade, meus irmãos, das nossas vidas, da sua vida e da minha vida. Nós somos propensos ao erro. Se não tiver alguém nos ajudando, dizendo, você não pode fazer isso, olha, você precisa fazer tal coisa, é assim que funciona, meu irmão, acorda, meu irmão, veja isso, meu irmão, não faça aquilo. Se não tiver alguém conosco, acontece como aconteceu com o povo. Moisés diz que o povo estava desenfreado, versículo 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta. Quando o povo não tem alguém que está sempre ali dizendo, olha, isso está errado, você precisa... O povo tem inclinação ao pecado. E meus irmãos, não se enganem. Eu estou chamando vocês aqui a uma reflexão. Talvez você pode dizer, pastor, o senhor está sendo duro. Pastor, não é bem assim não. Mas meus irmãos, essa palavra não é uma palavra minha para vocês, mas é uma palavra de Deus para nós, da qual eu me incluo. Nós precisamos analisar a nossa vida e nós vamos enxergar, se nós fizermos isso, quantos ídolos no nosso coração, quantas coisas têm me impedido de servir ao Senhor. E se eu fizer isso, eu vou conseguir enxergar, eu vou conseguir arrancá-los. Mas se eu não olhar para mim, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Quantas pessoas estão há 50 anos caminhando com o Senhor e têm os mesmos ídolos no coração? As mesmas coisas, há anos. E não se enganem, meus irmãos, se nós não pararmos para olhar os nossos pecados e não arrancarmos os ídolos do nosso coração, nós vamos sofrer consequências desse pecado. E a segunda coisa que eu gostaria de mostrar para vocês nessa noite diz respeito exatamente às consequências do pecado do povo. E aqui nós vemos duas consequências. Para aqueles que não se arrependem dos seus erros, para aqueles que não são do Senhor, e as consequências para aqueles que são do Senhor. As consequências para aqueles que não são do Senhor, nós vemos que é um juízo sobre os idólatras. Versículo 25 a 29, nós vemos isso. Moisés pergunta, quem é do Senhor? Quem aqui faz parte mesmo do povo de Deus? Quem está com o Senhor? Quem não está com o bezerro de ouro? E se ajuntam a ele a tribo de Levi. E Moisés então diz, agora nós vamos passar a espada em todos eles. Isso é exatamente o juízo de Deus sobre aqueles que não se curvam e não se dobram diante dele. Não se enganem, meus irmãos. Muitas pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus. Não se enganem com isso. Não levam. O Deus da Escritura, o Deus que criou os céus e a terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus único. E só há um caminho que leva a Ele. E esse caminho nós aprendemos pela Escritura, a Bíblia Sagrada que você tem acesso. Lembra o que cantamos hoje, a última música? Só a Escritura revela a Deus. Só a Escritura mostra quem eu sou. É somente por ela que eu posso ser guiado, encontrar Cristo Jesus e chegar até Deus. Quem não entende isso, vai sofrer o juízo de Deus. Quem não se arrepender dos seus pecados e correr para Cristo Jesus, entregar as suas vidas a Cristo Jesus, no último dia de sua vida, você pode ter certeza que ali você vai estar acertando as suas contas com Deus. E Deus é implacável juiz. Deus é um juiz que faz justiça e cobra cada pecado cometido.
Pastor, mas então ele não vai cobrar o pecado de quem é crente? Não. Sabe por quê? Porque ele cobrou de Cristo Jesus. Foi por isso que Cristo Jesus morreu na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Você quer ser de Cristo Jesus? Tem seus pecados perdoados. Deus acerta as contas com Cristo e não conosco. Mas quando eu não me curvo diante dele, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, mas no último dia eu vou acertar as contas com Deus. Mas você pode dizer, pastor, eu sou de Jesus. Essa palavra não é para mim. Amém. Que ela não é para você. Mas não se enganem, porque existem consequências também para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas continuam pecando. Uma coisa que eu sempre digo para a igreja, os nossos pecados não nos mandam para o inferno, porque não há dívida para nos condenar, Jesus pagou por elas. Mas os nossos pecados nos causam problemas aqui, entristece a nossa alma, entristece o nosso coração. Observa aí comigo, no capítulo 33, vocês vão ver que o povo se entristeceu pelas palavras que Deus disse a eles. O povo se entristeceu pela ausência do Senhor também no meio deles. Capítulo 33, versículo 5. Olha as palavras do Senhor. O versículo 4 diz que, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles se vestiu seus atavios. Quando o povo ouviu o que Moisés disse para eles, eles se colocaram a chorar. E o que foi que Moisés disse? Versículo 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo obstinado, és povo cruel, és povo inclinado ao pecado, ou seja, é povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Não comemorem, não precisam fazer festa, fiquem de luto mesmo. Porque se eu estiver com vocês, eu vou consumir vocês, eu estou deixando vocês. Meus irmãos, versículo 7, diz, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, o Senhor estava distante deles. Meus irmãos, Isaías já nos dizia, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão surdos, de forma que não possa nos ouvir. O problema são os nossos pecados, que fazem separação de nós e o nosso Deus. Tem muito crente sofrendo por conta dos seus pecados. Davi no Salmo 32, ele fala como ele adoeceu por conta dos seus pecados que não eram confessados. Davi diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Meus irmãos, muitas vezes nós sofremos porque nós queremos ser o Deus da nossa vida. Eu não quero me submeter à vontade de Deus, eu quero que Ele faça a minha vontade. E então, se Ele não faz a minha vontade, eu choro, eu sofro. E ainda peço a Deus, Senhor, olha para mim e me ajuda. Muitas coisas têm estado dentro do nosso coração que têm ocupado o espaço de Deus. Eu não falo com Ele. Esse foi o primeiro erro da humanidade. Deus tinha dito para Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. O que Adão e Eva decidem? Viver na independência de Deus. Não, Deus disse isso, mas nós vamos comer, vamos ver. Quantas vezes a gente fala por isso, a gente paga por isso. Às vezes tem um líder espiritual que diz, olha, não faça isso que vai dar errado. Não, vou pagar para ver. Em outras palavras, a gente nem fala assim.
E vai lá e dá errado, a gente sofre. Por quê? Porque cada vez que a gente vai aumentando o nosso pecado, Deus vai se distanciando de nós. Deus não vai deixar o crente prosperar no pecado, porque se ele prosperar no pecado, ele vai embora. Então Deus permite que o crente vá sofrendo e vá se angustiando. Meus irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos todos os dias chorar aos pés do Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, conversar com Ele, pedir: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me ajuda a viver para o Senhor. Domingo que vem, na escola bíblica dominical, nós vamos começar a estudar o breve catecismo. E a primeira pergunta do breve catecismo é: qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e usufruir dele para todo sempre. Você deve viver para glorificar a Deus. Se você não fizer isso, meu irmão, você vai começar a glorificar a qualquer outra coisa e vai sofrer. Pastor, mas eu vou estar no céu. Vai! Mas você vai passar até a vida inteira na terra sofrendo. Para quê? Para quê? E quando eu digo de sofrimento, eu não estou falando de uma doença física, de um problema financeiro, de perseguição, porque tudo isso o Senhor Jesus enfrentou. O Senhor Jesus enfrentou todas as nossas mazelas aqui. Ele era homem como nós e nos ensinou a viver dessa maneira. Mas o que eu estou dizendo é o sofrimento mesmo, aquela angústia da alma, no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos voltar para o Senhor. E a terceira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, terceira e última, é, então, a necessidade que nós temos de um mediador. Nós somos propensos ao pecado o tempo todo. E esse pecado que cometemos traz consequência para nós. A única saída para nós é termos alguém que faça mediação. Alguém que nos ajude a estar com Deus, a ouvir o Senhor. Para você entender o que é uma mediação, pensa em uma ponte. A ponte ela está ali sobre um rio. E nós podemos dizer que a ponte ela alcança os dois lugares, as duas margens do rio. Ela está de um lado e está do outro. E permite que haja esse contato nosso de um lado para o outro. O mediador faz esse trabalho, ele liga as pontas ou as margens. E nós vemos aqui que Moisés fez essa mediação. Nós vimos aqui que Moisés foi aquele que se colocou entre Deus e o povo e orou pelo povo. Deus não destruiu o povo por conta da oração de Moisés. Deus não destruiu o povo porque Moisés fez algo. E esse algo que Moisés fez, eu disse para vocês, não foi argumentar que o povo era bonzinho, que o povo ia melhorar. Senhor, acredita no povo, confia, vai dar certo. Foi só esse deslize, não. Moisés clamou por aquilo que Deus era. Mas, meus irmãos, Deus já estava ensinando o povo a necessidade de alguém que fizesse a intermediação. Mas Moisés é só uma pequena história de uma história maior. Isaías, capítulo 42, versículo 6, Deus diz, Isaías profetizando a respeito de alguém que viria: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Moisés foi um tipo de mediador, que apontava para um mediador mais excelente do que ele. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Quer ver comigo? Hebreus, capítulo 8,
versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem, versículo 5, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes. Sacerdotes que ministraram como figura e sombra das coisas celestiais. Olha o que o texto vai dizer. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. É esse momento, Moisés foi instruído, Moisés estava no monte ouvindo as instruções de Deus. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Assim como Moisés foi mediador entre Deus e o povo, assim Cristo Jesus é um mais excelente mediador de uma excelente aliança com mais excelentes promessas. Meus irmãos, assim como o povo não foi destruído por conta de Moisés e necessitava de Moisés, você e eu necessitamos de Cristo Jesus. Ele é o mediador desta aliança. Nós temos que correr para Ele. Nós temos que aprender dele todos os dias. Você quer achar descanso para a sua alma? O que Jesus nos diz em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30? Aprendei de mim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Aprendam de mim. Vinde a mim, é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Nós precisamos ir a Ele todos os dias. Mas talvez possa ter alguém no nosso meio que pense, Senhor, pastor, mas não existe outro. Olha, Moisés foi um mediador. Paulo também não pode ser um mediador. O senhor não pode ser um mediador, o senhor é pastor. Um padre não pode ser um mediador. Um outro líder religioso não pode ser um mediador. Não, meu irmão. Porque aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra das coisas que haveriam de vir. Não era a realidade em si. Elas eram arquétipos, apontavam para aquele que de fato seria. Mas só existe um mediador. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os Cristo Jesus, homem. Sabe por que isso? Sabe por que somente Jesus pode ser mediador? Lembra que eu falei da ponte? Ela está nas duas margens do rio. Para fazer a mediação, ele precisa estar nas duas margens. Para fazer a mediação entre Deus e um homem, ele precisa ser Deus e também precisa ser homem. E o único que é Deus e homem é Cristo Jesus. É por isso que ele teve que nascer da Virgem Maria. É por isso que ele teve que assumir a nossa natureza, para que ele pudesse ser homem e representar homem. Mas também sendo Deus, para representar Deus, ser Deus na nossa vida. É por isso que não há outro. Nem mesmo Maria, que trouxe Jesus no ventre, pode ser mediador ou mediadora. Ela não pode, porque não é Deus. Somente alguém que é Deus, homem, pode ser mediador. Entendem a necessidade que nós temos de Cristo Jesus. E é esse mesmo Cristo Jesus, meus irmãos, que intercede por nós. Lembra no texto
O texto que nós lemos na liturgia para a confissão de pecados, 1 João, capítulo 2, versículo 1. João diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas não é para vocês pecarem, mas se caso vocês pecarem, nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus. O advogado faz essa mediação entre o juiz e aquele que é acusado. É por isso que Paulo, quando ele escreve Romanos, capítulo 8, ele vai nos mostrar, olha só, o versículo, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras, com gemidos inexprimíveis. E esse é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo Jesus, que nos auxilia, que intercede por nós. No mesmo capítulo, versículo 34, Paulo diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, você precisa entender que nós somos inclinados ao pecado. Nós quebramos a aliança sempre. Todos os dias nós erramos. Quantas promessas que nós fazemos para Deus e quebramos e não conseguimos cumprir. Nós precisamos desesperadamente de alguém que nos auxilie. E não há outro que não seja Cristo Jesus. Eu já disse muitas vezes para essa igreja, sempre repito. Meus irmãos, nós podemos buscar os recursos deste mundo. Nós podemos buscar aquilo que o Senhor nos dá como bênção nessa terra para nos ajudar nos problemas. Se eu tenho dificuldade financeira, eu posso chamar um educador financeiro para me ajudar. Ele vai me ajudar, ele vai me orientar. Eu posso sim. Se eu estou com problemas, às vezes de ansiedade ou depressivo, tendo crise de pânico, um remédio, ele vai me ajudar a entrar no eixo ali, sim, eu posso utilizar, eu posso ir num psiquiatra, eu devo, para ele me auxiliar. Se eu não estou conseguindo, às vezes, arrumar algumas coisas ali, o psicólogo pode me ajudar. Tudo isso é bênção de Deus. Mas aprenda uma coisa. Nada desses recursos vai sarar o seu problema e vai curar a sua alma, a não ser Cristo Jesus. Tudo isso, todas essas coisas são paliativas na nossa vida. Como eu disse, bênção de Deus, mas são paliativas. É somente Cristo Jesus que de fato pode curar a nossa alma. Cristo Jesus pode usar todos esses recursos, mas se nós não formos até Ele, todos esses recursos são impossíveis de sarar a nossa alma. Nós precisamos de Cristo Jesus. Você entende isso, meu irmão? Que você possa buscar esse Jesus todos os dias da sua vida, porque Ele é um único mediador entre Deus e os homens. É um Deus que nós devemos adorar e servir todos os dias. Vamos nos colocar de pé. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse momento em que ouvimos a Tua palavra, em que podemos ter a certeza que o Senhor Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, que nós sejamos abençoados, ó Deus, por esse Jesus. Que a nossa necessidade seja mesmo suprida, ó Deus, porque a gente vai até Ele. Que as consequências do nosso pecado caiam por terra quando nós formos até Cristo Jesus. Que toda tristeza caia por terra, seja lançada fora. Que toda mágoa, toda angústia, todo sofrimento caia por terra em nome de Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Deus, nos assentar aos pés de Cristo Jesus,
como Maria fez naquela casa quando estava ela e a sua irmã Marta, e Maria sentada aos pés de Jesus, Marta correndo de um lado para o outro, e Jesus diz para ela: Marta, Marta, Maria escolheu a parte boa, porque você está correndo com tantos afazeres, senta aqui, ouve a minha palavra, eu posso trazer paz ao seu coração. Que a gente ouça mesmo que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 11, venham a mim, que a gente possa ir até Ele e aprender dEle. Aprender de Jesus é o que mais importa para sarar a nossa alma. Sara, Senhor, os corações que estão agora angustiados, feridos. Sara, Senhor, as almas que estão há anos sofrendo, às vezes, ó Deus, seja com a depressão, seja com a ansiedade, crises de ansiedade, seja pânico, ó Deus, o que for. A ansiedade nos destrói, porque são problemas imaginários e sofrimentos tão reais na nossa vida. Cura essas vidas, Senhor, por meio de Cristo Jesus. Que estas vidas possam mesmo ir até o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a igreja pode se assentar novamente.